E aí, jovem, você tá bem? Você tá feliz? Meu nome é Tainan, número 23 da CIPA, e nesse vídeo eu vou explicar de uma vez por todas o que é CIPA, o que é esse movimento que está acontecendo na empresa, vote aqui, vote em mim, vote 23, vote 23, né? Vote 23, todo mundo falando para votar no 23, e você não sabe, né, o que é essa CIPA, o que faz a CIPA dentro de uma empresa. Então, como eu já fui na CIPA, já fui cipeiro de outra empresa, né? Eu queria trazer um pouco aí do que eu aprendi, né? E desmistificar aí um pouquinho o que faz a CIPA, tá bom? Para começar, vamos entender o que significa a sigla CIPA. Ela significa Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. A CIPA ela foi criada lá em 10 de novembro de 1944. Então, se a gente pensar historicamente, é na época de Getúlio Vargas. Então, é na época que está vindo muita indústria para o Brasil, está sendo aberto muitas indústrias pelo país. E nessas indústrias estavam acontecendo muitos acidentes de trabalho, né? Então foi visto que tinha necessidade de ter um grupo dentro da empresa que fosse responsável, né, por pensar em medidas de prevenção a acidentes e qualidade de vida dos trabalhadores como um todo. Por isso que foi criada a CIPA, tá? A CIPA ela é composta por representantes dos empregados, que é essa votação que vai ter no dia 30, e também pelos representantes do empregador, vamos dizer assim, que é ele que indica essas pessoas para a CIPA, e assim forma essa comissão. O que faz um cipeiro na prática, no dia a dia? E qual que é o dia a dia de um cipeiro? Bom, basicamente tem muitas reuniões, né, para discutir aí tanto formas preventivas de evitar situações de acidente, situações de risco ocupacional, né, de risco dentro do ambiente de trabalho, né, como também de forma reativa quando acontece alguma coisa, né, algum acidente aí dentro da empresa, para a gente agir para evitar que aconteça novamente. Eu vou dar um exemplo mais na prática ainda do dia a dia, baseado no que eu vivi em outra empresa. Então, vocês já viram nos andares, todo andar tem um mapa de risco, né, que mostra os riscos que tem naquele andar. E quais riscos que existem? Só para vocês terem uma ideia. Risco de acidente, né, como o próprio nome diz, risco físico, risco químico, risco biológico e risco ergonômico. São os tipos de risco que existem. E para ficar mais na prática ainda, eu vou dar um exemplo aí para vocês entenderem. Então imagina uma indústria que cria cadeira. Pronto, uma indústria de cadeiras. E aí um gerente tem a brilhante ideia de criar um novo setor em um galpão ali que eles compraram novo, né? E esse galpão ele é um galpão que ele não é muito grande, né? Cabe aí no máximo umas 30 pessoas, mas no caso vai ter 50 trabalhando lá, porque se apertar cabe todo mundo. Esse galpão ele vai ter um mega ultra power ar-condicionado, o melhor ar-condicionado do mercado que existe. Vai ficar nesse galpão, né? Porque eles se preocupam com os funcionários. Esse galpão tem um probleminha que ele fica do lado de uma construção ali de um prédio, mas não tem problema, né? Dá para trabalhar do mesmo jeito, né? Só prestar atenção no trabalho que vai dar tudo certo. O galpão tem um banheiro, tá? Para todo mundo aí, para essas 50 pessoas, mas tá ótimo, né? A gente não precisa mais que isso, né? E aí esse gerente operacional aí dessa indústria tem essa brilhante ideia e começa a trabalhar. Se essa empresa tivesse uma CIPA forte, esse lugar não teria existido nunca. Por quê? Porque só nesse exemplo a gente tem diversos riscos, né, para os nossos colegas aí de trabalho que vão estar fazendo as cadeiras aí nesse novo setor. São eles. Exemplo, imagina um ar-condicionado gigante, industrial, super ar-condicionado num lugar pequeno. E que a gente tem? A gente tem um risco físico, onde quando ligar o ar-condicionado, congela a alma dos funcionários. E quando desliga o ar-condicionado, fogo no parquinho. Vai ser calor para cair no chão, para desmaiar. E além disso, imagina um lugar que era para caber 30 pessoas, colocar 50 pessoas no mesmo lugar, né? Todas as pessoas falando, trabalhando ao mesmo tempo, e ainda uma obra no fundo. Então a gente tem mais um risco físico que é o ruído, né? A gente tem um limite de ruído que a gente pode ter dentro do ambiente de trabalho. Então já tem mais um risco aí. Então você imagina, além de tudo isso, um banheiro para tanta gente, né? Um banheiro sem exaustor, aquele banheiro simples. Imagina o risco biológico que a gente vai ter aí, né? Porque imagina, o pessoal tem uma diarreia lá, suja tudo e lascou. Vai ser todo mundo contaminado, né, nessa situação. Então, só nesse exemplo você vê como a CIPA atua. Ela teria que impedir a criação desse galpão, ou pelo menos participar, né, dando ideias, sugestões para manter todo mundo seguro e ninguém se arriscar a sua saúde, a sua integridade física trabalhando nesse lugar. Tá? Isso são só exemplos, dá para citar mais exemplos, como o risco ergonômico de trabalhar longas horas, por exemplo, nesse galpão.
e outros exemplos, mas deu para entender na prática como funciona e também entender por que o cipeiro ele tem essa questão da estabilidade, né? Porque imagina você chegar nesse gerente operacional da vida e você falar para ele, olha, não vai rolar, né? Porque é muito risco, a gente não vai funcionar desse jeito. Então, ele podia, como represália, querer te mandar embora, né? Algo nesse sentido. Então, para isso que serve a estabilidade. Ela não é só um benefício, como ela é uma ferramenta do cipeiro. Bom, não sei se deu para entender muito bem como funciona aí a CIPA, mas eu acho que já deu uma clareada, pelo menos na prática ali, tá? E eu conto com o seu voto no dia 30, né? Se caso você tenha gostado desse vídeo, se você me conheça, né? Se você não conheceu, prazer, eu sou o Tainan, trabalho lá em Safety, né? Então, segurança na veia. Então, eu volto a 23, tamo junto, gratidão.